7h08, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de terça-feira, dia 28 de agosto do ano 2018. Toda terça-feira você já sabe, é dia de trazermos aqui Dr. Márcio Leonardo, subcoordenador do PROCON do nosso Rio Grande do Norte, no ar por dentro dos seus direitos. Panorama 95 apresenta Por Dentro dos Seus Direitos. Doutor Márcio Leonardo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos que nos ouvem, a todos os ouvintes do Panorama 95. Se você tem alguma dúvida com relação ao direito do consumidor, você pode mandar para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp 988-775550, nosso telefone 3421-2272, ou através da nossa live no Facebook. Já estamos ao vivo aqui no Facebook para todo o nosso mundo pelas redes sociais. Tem pergunta aqui já chegando, doutor Márcio. Comprei uma passagem aérea e uma empresa, a mesma depois de 15 dias cancelou o voo e me colocou em um outro horário, só que eu estava programado para viajar no horário no qual escolhi. Devido ter compromissos agendados, liguei para a empresa, ela não disse que não tem como me colocar no horário antes escolhido, devido o voo ter sido cancelado. Posso entrar com ação? Marcos, é a resposta de sempre. Eu creio que deve entrar com a reclamação. Olha, se você contrata o voo, compra o bilhete de passagem aéreo, se você, o consumidor, tentar alterar a sua hora, você vai ser cobrado das multas mais absurdas. Eu já peguei casos aqui em Caicó, que você, para mudar, às vezes, algumas horas o horário do voo, às vezes de um dia para o outro, você é cobrado por uma suposta multa mais cara do que o valor da passagem. Chega a ser, qual é a intenção da empresa? É que você desista daquele voo, às vezes você tenta solicitar alguma restituição do que você pagou, eles oferecem valores realmente esdrúxulos, 10% do que você pagou, 5%. Às vezes, a empresa responde que você não tem direito a receber nada de volta, certo? Olha, o vento que sopra lá, sopra cá. Então, nesse caso aí, a empresária deveria, primeiramente, entrar em contato com o consumidor e perguntar se ele tinha condições de trocar de horário, se ele podia, se ele não podia, qual seria o voo, qual não seria o voo, e se o consumidor não pode, se não se adequa a essa situação, o mínimo que tem que acontecer é a restituição integral do valor que ele pagou. E se ele tiver com essa alteração, Marcos, algum prejuízo de ordem moral ou material, digamos que era uma viagem de trabalho, uma entrevista de emprego, digamos que era uma questão de família muito importante, séria, grave, um casamento, às vezes uma situação não tão boa como um casamento, um nascimento, um falecimento de um ente querido, isso aí pode gerar uma repercussão muito séria nesse consumidor, uma repercussão moral muito grave. Então, nesse caso aí, administrativamente, dentro do que resta do direito do consumidor, a primeira obrigação dessa empresa aérea não era obrigar o consumidor a tentar a seguir outro voo em outro horário, era manter esse contato, já que o erro foi deles, certo? E perguntar se ele tinha condições ou disponibilidade de viajar em outro horário. E esse voo não poderia ser pior, por exemplo, se o voo original tinha uma conexão ou não tinha conexão, esse segundo não pode ter desembarque e reembarque. Se isso acontecer, tem que haver uma devolução de valores, certo? Proporcional, tem que ser um voo semelhante. E se o consumidor não tiver a disponibilidade, o valor tem que ser restituído, certo? Imediatamente integral. E isso não vai tirar do consumidor nem da empresa a obrigação, por exemplo, de reparar esse dano material que a pessoa tenha sofrido ou dano moral. Então, nesse caso, o ouvinte ele não tem direito de reclamar dessa empresa, ele tem a obrigação de reclamar. Essa reclamação, Marcos, que vai melhorar a situação, vai resolver o problema dele e melhorar a situação para todos os consumidores em geral. A nossa ouvinte disse que cancelou um plano com uma operadora de telefonia celular no mês de janeiro e deixou de pagar e agora chegou uma carta cobrando. O que ela pode fazer? Marcos, esses casos aí são repetitivos, certo? A primeira coisa que o consumidor tem que fazer nesse caso é manter contato com a empresa, com a operadora de telefonia dela. O consumidor, ele é o seu primeiro órgão de proteção e defesa. Se o consumidor não tentar resolver o problema, se ele não se ajudar, o PROCON não pode ajudar, nem o Poder Judiciário vai poder socorrer ele depois. Então, o consumidor vai entrar em contato com a empresa, vai contestar essa cobrança, certo? O que deve acontecer é a empresa acatar e cancelar imediatamente. Ele vai guardar o número do protocolo, certo, dessa solicitação. E se ele não conseguir, vai procurar o PROCON, o Poder Judiciário. Marcos, muitas pessoas não sabem que quando você paga, a minha fatura de telefonia vence todo dia 20, certo?
Se eu pagar no dia 20 e pedir o cancelamento, eu não estou quito com aquela empresa. Por uma questão legal, é proibido a telefonia, o serviço, o provedor de internet, a TV por assinatura e serviços semelhantes cobrarem pelo que vai ser prestado. A gente sempre paga pelo que já foi fornecido. Se minha fatura vence no dia 20, eu não estou pagando, por exemplo, agora, 20 de agosto a 20 de setembro. E também não estou pagando 20 de julho a 20 de agosto. Geralmente eu vou estar pagando 5 de julho a 5 de agosto. Fecha a fatura, como cartão de crédito, mandam para mim. Então, quando eu pago no dia 20, eu estou em débito aí de pelo menos uns 15 dias. Então, no dia que você pede o cancelamento do plano, não é anormal, nem é ilegal que chegue para você depois uma fatura parcial. O que acontece muitas vezes, quando você solicita o cancelamento, o atendente diz, pronto, não tem mais dívida, não vai ser gerado nenhuma fatura, e o consumidor pensa que ali zerou a situação. E às vezes, meses depois, chega, como nesse caso que aconteceu com o ouvinte. Então, primeiro ligar. Se você não reconhece aquela fatura, ligue e conteste. Se você não conseguir cancelar por si só, procure o PROCON. Outra pergunta aqui, eu pago um consórcio de uma bis, mas a loja me disse que a minha moto saiu de linha. Se eu for receber, eu recebo a 110 e é certo eu pagar por uma 125 e receber uma 110? Marcos, isso é uma questão abusiva. Isso é totalmente inaceitável. Esses casos estão se repetindo no PROCON aqui em Caicó. A pessoa entrou num grupo de consórcio, naquele contrato de formação de grupo de consórcio, onde o bem objeto da contratação era uma BIS 125 ES. Isso já faz anos que esse produto saiu de linha, né? Ou seja, a fábrica aí, a Honda, ela está errada, ela já é uma organização só. Honda, Banco Honda, o Consórcio Nacional Honda, a gente fala o nome porque foi dito aí. Enfim, se o fabricante sabe que existe em andamento contratos de consórcio que envolvem aquele bem, ele tem a obrigação de manter a fabricação daquele bem. Aí o que é que acontece? Você entrou, o bem objeto é a 125 ES, saiu de linha. Então você tem a opção da 110 ou da 125 EX, que parece que altera aí o freio, que é o freio a disco, uma coisa diferente. Não sei se tem a parte elétrica, não sei, mas aumenta pouca coisa. Quando você opta pelo bem que é um pouco mais caro, você adquire imediatamente ali uma dívida que vai de R$800 a R$2.500. São os casos que eu vi no PROCON. Quando você muda, e a diferença é muito pouca de um bem para o outro, da 125 ES para a 125 EX. Se você optar pela 110, que para mim a diferença é grande, você recebe ali uma restituição que fica em torno de R$100. Isso é abusivo, isso é inaceitável. O contrato ele tem que ser cumprido, ele não pode ser alterado no meio. Ninguém pode mudar o jogo, a regra do jogo, depois que o jogo está em andamento. Nesse caso aí, a lei existe, o contrato seja cumprido. E a lei diz mais. A lei diz que o consumidor que optar pelo, por exemplo, se já não existe mais o bem, de forma nenhuma. O entendimento do PROCON é que se o consumidor optar pelo bem, pelo próximo bem, aquele que é um pouco mais caro na linha de fabricação, ele não deve pagar mais por isso. Se ele optar pelo mais barato, ele tem que receber a restituição. Esse é o entendimento do PROCON e dos órgãos de proteção do consumidor, até porque essa culpa não foi dele, a culpa não foi daquele consumidor. E isso isso gera o quê? Um enriquecimento descabido para a empresa. Ela vai ganhar mais, está obrigando o consumidor a contratar um bem que tem um pouco de tecnologia a mais por um valor muito maior, certo? Isso não pode acontecer. Nesses casos aí, nós estamos solicitando essa restituição, ou a entrega do bem que você contratou, não vai ser possível porque ele não existe mais, certo? Quando você entra com a reclamação, a defesa padronizada do consórcio e até do fabricante, às vezes, é de que o contrato do grupo de consórcio não tem ligação com o bem. Que no final o que acontece é a liberação da carta de crédito, nada mais, e você compra o bem que quiser. Como é que não há vinculação com o bem, se de poucos em poucos meses sua parcela sobe porque o bem aumentou de preço? É totalmente vinculado. Ou seja, quando é para vincular, para aumentar o que você paga, para eles ganharem mais dinheiro, interessa para eles o bem. Quando é para você não ter muito prejuízo, não interessa o bem. Isso é proibido, certo? Essa falta de equilíbrio na relação contratual é proibido por lei. Alterar a cláusula contratual e objeto do contrato depois do contrato firmado é ilegal. Então, quem está enfrentando esse problema não vai resolver sozinho. Vai ter que ser via judicial ou através do PROCON. A nossa ouvinte disse que foi sorteada num consórcio, né, de uma moto, e há mais de um mês que ela não recebeu ainda essa motocicleta. Há um erro nisso, então existe um prazo para que quem foi sorteado num consórcio receba o seu produto? Marcos, olha, o prazo,
ele tem que ser sempre o contratual. O que é que acontece às vezes? Não existe aquele objeto em disponibilidade no estoque da empresa. Já houve casos aqui em Caicó que até por liberalidade, com o esforço da loja, o bem foi adquirido em outra e foi entregue aqui em Caicó, foi fretado e trazido para Caicó. O que é que não pode acontecer? Como já vi aqui em outros casos, cidades vizinhas aconteceu isso também. Para você receber aquele bem que você foi contemplado, ou por sorteio, ou porque você deu o lance e o lance foi aceito, não existe a moto. No caso da moto ou do carro. Mas se você quiser chegar e comprar, fazer um financiamento, tem o bem. Ou seja, existe o bem para um certo consumidor e para o consumidor do grupo de consórcio, que às vezes pagou muito mais caro que quem paga à vista, não tem aquele bem. Isso não pode acontecer. Se não existir aquela moto ou aquele carro no estoque daquela loja, paciência, vai ser um contato da loja com o fabricante, existe um prazo para que o bem chegue, e esse prazo ele tem que ser estipulado. O consumidor não pode pagar o consórcio até o fim, às vezes 60 prestações, ou, como muita gente faz, pega um empréstimo, Marcos, você faz um empréstimo para dar um lance, certo? Para resolver ali, porque você precisa daquele bem, às vezes é para trabalhar, por qualquer outro motivo da vida, e para receber o dinheiro, quando você vai ofertar o lance, ou quitar, é tudo muito bom, é tudo muito fácil. E na hora de você ter o seu direito de receber aquele bem pelo qual você pagou muito caro, aparece um monte de empecilhos. Mais uma vez, isso não pode acontecer. O que é que o fornecedor, nesse caso aqui, entre a loja, entre a fabricante e entre o grupo de consórcio, o que é que eles têm que entender? É que o consumidor, sendo a parte hipossuficiente dessa relação, ele tem uma proteção especial da lei. O seu direito ele tem que ser cumprido da melhor maneira possível. E quando isso não acontece, a empresa vai estar sujeita a uma série de punições. E ninguém quer isso. A gente não quer punir a empresa, não quer abrir processo. Nós queremos é que o problema não aconteça. Então, nesse caso aí, se está esperando mais de um mês, com a orientação do PROCON, procure e peça um prazo. Peça um prazo. Se não lhe é dado prazo, não chega quando chega a moto. Isso não é a resposta que você dê. Quem trabalha numa loja que vende carro-moto e trabalha com consórcio, não tem o direito de receber o consumidor e dizer, não sei quando é que chega seu carro, sua moto. Aquele bem que você já pagou. Tem que ser estipulado um prazo, esse prazo tem que ser cumprido. Numa reclamação do PROCON, a gente vai exigir o cumprimento imediato. E a empresa vai ter que se virar, porque senão ela pode ser punida. E a punição, ela pode tirar aí todo o lucro daquela operação e pode deixar um prejuízo financeiro ainda para essa empresa. O nosso ouvinte conta que tem um ponto comercial alugado. Se eu atrasar um dia, vou pagar 10% do valor, mais uma taxa diária. Isso é correto? A taxa é de 1%. No caso, eu pago R$600 de aluguel, aí atrasei um dia, paguei R$60 do atrasado, mais um e meio diário. Isso é correto isso? Olha, Marcos, o aluguel ele não configura a relação de consumo nos termos da lei. O contrato de locação é regido por outra lei, a lei das locações, e não pelo Código do Consumidor. Então, o que é legal ou ilegal aí? É o que foi acordado entre as partes. Então, se o consumidor entende que está sendo cobrado de forma abusiva, muito mais do que é devido, eu não vou discutir montantes. Ele está falando aí de 1% ou 10%, podia ser 1% e ele achar ruim. Podia ser 20% e ele nem ligar para isso, certo? Então a questão aí é o que foi estipulado no contrato, o que está no contrato de locação, e se ele achar que em algum momento esse contrato está gerando prejuízo excessivo para ele, ele pode discutir esse contrato. Agora, ele não vai ter o socorro do PROCON, devido a não configurar a relação de consumo, vai ter que procurar o juizado especial, ou então outro órgão do Poder Judiciário com auxílio de um advogado. Mas o que é que eu digo sempre aqui, isso vale para esse caso, que não é relação de consumo, e vale para a relação de consumo em geral. Quase sempre, quando alguém procura o PROCON, ou quando alguém procura um advogado, achando que está sendo afrontado um direito seu, Marcos, não é obrigado você ser advogado, não é obrigado você ser formado, letrado, entender de lei, nada disso. Quase 100% dos casos que alguém procura, contando uma história, doutor Márcio, está certo? Eu tenho direito, eu não tenho direito? Quase sempre aquela pessoa está realmente sendo afrontada em seus direitos. Esse sentimento de injustiça, quando bate no coração, ele não sai. E geralmente, quase sempre você está certo. Um outro caso, a lei não vai defender, mas enfim, o que é que eu oriento? Analise o contrato, se é que tem contrato, discuta com o proprietário o assunto. Até porque se ele estiver achando muito ruim, pode procurar um outro imóvel. Como é comercial, é uma situação mais grave. Então existe uma lei que vai defender, que vai regular a situação. E se ele acha que está sendo realmente cobrado mais do que deve procurar o Poder Judiciário. Aqui no Facebook, nossa ouvinte Eradilma, ela pergunta o seguinte: doutor, eu tive umas duplicatas protestadas, né? Só que o valor protestado não condiz com o valor da nota fiscal. Ao entrar em contato com a empresa, a responsável por telefone disse que eu era obrigada a pagar e ficava com crédito, ou seja, ficaria obrigada a comprar essa empresa. Isso foi em 2016 e meu nome ainda está restrito, o que está me prejudicando bastante. O que é que eu devo fazer? Olha, Marcos, isso é extremamente abusivo, isso pode configurar até crime.
certo? Você ser cobrado mais do que deve. A lei civil, ela fala que o fato de você ser cobrado, só o fato de você ser cobrado acima do que deve, já lhe dá direito a, numa ação de reparação, exigir a restituição do dobro daquilo que você foi cobrado a mais. E isso fora dano moral, dano material e outras coisas. Então, a ouvinte, ela pode procurar o PROCON para discutir com a empresa isso, se ela não está conseguindo solucionar por si só. O que importa é que ela primeiro tente resolver com a empresa. Essa questão de deixar crédito, isso não tem cabimento de forma nenhuma. Muita empresa, quando você compra um produto, contrata um serviço, que acontece algum problema, quer criar essa filosofia de, em vez de devolver seu dinheiro, deixar um crédito. Esse crédito que deixa lá, isso pode configurar no fim até uma venda casada, porque a empresa está obrigando que você compre lá. E não, às vezes, quando você participa de uma relação negocial que deu errado, de uma compra de um produto, às vezes você não quer mais negócio com aquela mesma marca, às vezes você fica chateado, às vezes você não quer mais negócio com aquela empresa, e é um direito seu pegar o seu dinheiro e procurar outro fornecedor. Então, quando a empresa tenta obrigar, porque, olha, a fidelização é uma coisa muito importante, só que o fornecedor, ele tem que conquistar o consumidor e fidelizar o consumidor pelo bom atendimento, pelo melhor preço, pela melhor condição de pagamento, pela melhor solução de conflitos. Por exemplo, quando o produto apresenta um vício dentro do prazo de garantia ou é vendido já com defeito, a empresa troca aquele produto e depois vai se resolver com o fabricante, e isso é um jeito correto de fidelizar o cliente. Agora, você prender a pessoa, só negando a ela um valor que é dela, um dinheiro que é dela, e obrigar a comprar, isso pode configurar, inclusive, a venda casada. A venda casada dela é crime, a lei prevê uma pena que vai de 2 a 5 anos de detenção ou multa. Às vezes, uma coisa que eu tenho percebido, em Caicó nós só temos o PROCON, é o único órgão que existe para proteger o consumidor, o Poder Judiciário também, obviamente. Mas em outras cidades você tem delegacia do consumidor, com polícia do consumidor, você tem juizados especiais só do consumidor, promotorias de justiça só do consumidor, e é muito grave. Aqui em Caicó tem gente que acha que não, que é meio brincadeira, na cidade menor a pessoa às vezes acha que a lei não é efetivada, mas uma bobagem dessa daí que o fabricante está cometendo, é uma bobagem, o fabricante, o lojista, não sei quem pode gerar um processo criminal, e é sério. Por exemplo, uma pena de 2 a 5 anos é mais grave do que uma pena de furto. É mais grave. Ela pode ser trocada por multa, obviamente, mas quem é que responde ao processo criminal? Por um descumprimento da lei. Então, nesse caso aí, o valor ele tem que ser restituído e tem que ser imediatamente, e tem que ser corrigido. Não prender e fidelizar na marca do consumidor. A nossa ouvinte Joseana, está lá em Natal, a nossa capital, ela pergunta o seguinte: minha vizinha comprou um telefone celular e no ato das parcelas ela pagava um seguro. Acabou de pagar as parcelas e o seguro continuou, né? Fomos lá para cancelar, eles falam que cancelaram, mas continua vindo na fatura. E aí, doutor Márcio? É uma coisa que não tem cabimento. Às vezes, isso foi inclusive matéria, Marcos, do Jornal Nacional, há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, uma matéria só sobre esses seguros que são muitas vezes embutidos. O consumidor compra um celular, compra uma televisão, e só depois, em casa, é que você vai descobrir que está pagando por um seguro que você nem sabia. O lojista, ele embute, o vendedor ele embute ali de forma escondida aquele seguro, e acontece isso muitas vezes. Você acaba de pagar o produto e continua sendo contratante daquele seguro, começa a chegar fatura para você. Muitas vezes você paga, às vezes você até precisa do seguro, mas nem sabe que existia. Olha, essa contratação, ela é ilegal, isso não pode acontecer. Em alguns casos, quando o consumidor, com poucos dias, um mês de descobre que está pagando por um seguro, procura a loja diz: eu vou cancelar, mas você vai continuar pagando. Você não tem noção, Marcos, de quantas pessoas me procuram com essa história. Márcio, a loja disse que cancela, mas que eu vou continuar pagando. Que cancelamento é esse? Não existe cancelamento. Então você vai continuar pagando por um serviço que não vai ser prestado, que é o serviço daquele seguro. Isso não tem cabimento. Quando você descobre o seguro que você não desejava, que você não tinha interesse em contratar, você tem que procurar a loja e pedir o cancelamento e o estorno da quantia. Isso tem que ser imediato. Se você pagou em dinheiro à vista, a loja tem que devolver o dinheiro. Se você está pagando um cartão de crédito, a loja tem que devolver, vai fazer o estorno no cartão de crédito para você. Se você está pagando com financiamento parcelado, tem que devolver em dinheiro também, certo? Com depósito em conta, com o dinheiro vivo. O contrato de seguro, ele tem muita utilidade, certo? Alguns defendem furto qualificado, alguns não defendem furto simples, alguns defendem roubo, quebra acidental. Agora, desde que você queira, saiba o que saiba quanto vai pagar, não seja uma contratação legal, você tem que desejar aquele serviço financeiro, que é a proteção do seguro. De qualquer outro modo, ele se torna legal. E nesse caso aí,
que é ouvinte deseja o cancelamento, não tem o menor cabimento de dizer que vai cancelar e continuar cobrando. Se ela não resolver o problema sozinha, procure o PROCON. 7h28. O Tomás Leonardo volta na próxima terça-feira com mais um quadro Por Dentro dos Seus Direitos. Quem fizer perguntas, aí tem algumas perguntas aqui na nossa live, com certeza ele vai responder, né? E a gente deixa aqui as perguntas de hoje para a próxima semana. Doutor Márcio, obrigado pela sua participação. Marcos, obrigado. Na semana passada eu não consegui responder por uma questão técnica, certo, as perguntas da live, mas se quem fez na semana passada colar e copiar e botar nessa live de hoje também, vamos responder, porque o problema foi resolvido. Eu fiquei sem celular, não tive como responder. Então, obrigado as perguntas. Vamos responder todas que sobraram na semana que vem. E hoje tem momento do coração? Claro, tem. Hoje estou completando 10 meses de namoro com o Li, que é nosso ouvinte, assíduo, deve estar nos ouvindo em Poeira. 10 meses de uma alegria que eu não consigo medir. Então, quero mandar para ela 10 mil beijos apaixonados, 10 mil abraços, que se tornem milhões de beijos e abraços no futuro. Meu amor, obrigado porque você me atura, me aguenta e já disse que me ama. Então, todos os beijos e abraços do mundo para minha namorada Li, lá em Ipueira. Olha, a Li tem uma responsabilidade imensa de cuidar desse coração apaixonado, né? Doutor, obrigado pela sua participação. Você volta na próxima terça.